Então, bom dia a todos. A partir desse momento, né, depois de ter feito todas as nossas explicações, termos falado sobre a nossa avaliação oficial, né, que já estão todas as questões corrigidas, já com notas, dando esse feedback para os nossos alunos de metodologia da pesquisa em psicologia matutino, o feedback das nossas avaliações. Então, a partir desse momento, a gente começa a falar dos nossos conteúdos. Hoje, eu vou ensinar para vocês como montar um referencial teórico dentro das normas da ABNT, utilizando esse nosso manual aí de normas técnicas. Então, vamos aqui para as normas técnicas. Está aqui. Vocês vão lá no final dessas normas técnicas, tá? Quando a gente tem aqui referências. Olha só, referências. Conseguiram localizar? Referências? Conseguiram, gente, localizar? Então, tá bom. As referências, ela é importantíssima dentro de um trabalho científico, né? Porque nós ainda não somos cientistas, então nós não temos a nossa própria tese. Aliás, até para se construir uma tese, se faz necessário buscar outros autores. E todas as vezes que nós utilizamos um autor, uma obra, nós precisamos citar. E dentro do nosso trabalho tem que ter a lista de referências bibliográficas. Então, essas referências bibliográficas, elas estão aqui, ó. É o que eu vou ensinar para vocês. Isso aqui, vocês vão começar. Por exemplo, eu pedi para vocês escolherem um tema para a gente trabalhar, e aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um levantamento de todas as obras e autores que discutem o seu tema. Então, o que deve fazer? Vou aqui colocar para você. Vocês façam o levantamento de vocês e na hora de montar o referencial é assim. Eu gostaria que, agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vocês podem perguntar, ok? Podem perguntar. Como é que a gente monta uma referência bibliográfica de uma obra que só tem um autor? Gente, é preciso agora ter bastante cuidado, porque a gente pode errar. Aqui são detalhes. Ah, professora Marildes, mas se eu errar aqui, uma vírgula fora do lugar, um ponto fora do lugar é considerado todo errado. Por quê? Porque são normas da ABNT, são normas científicas. É aqui, em qualquer lugar do mundo, se constrói uma norma de referencial desta maneira. Então, assim, tem que tomar cuidado com todos os detalhes. Por isso que esse manual é para vocês andarem o tempo todo com ele. Ah, eu quero fazer uma citação de um autor, é só olhar nesse manual. Então, quando a gente tem um autor com uma obra com um único autor, então olha como a gente monta, tá vendo? Esse autor aqui, ele se chama Ivani Catarina Arantes Fazenda. Então, você vai pegar o último sobrenome deste autor e vai colocar aqui em maiúsculo. Olha só. Então, se ela se chama Ivani Catarina Arantes Fazenda, então o primeiro nome que vem é Fazenda. Fazenda em maiúsculo, vírgula, tá? Não é em negrito, não tem nada de negrito, vírgula, e aí você traz o restante do nome todo em minúsculo. Ivani Catarina Arantes. Ponto. Aqui tem que ser colocado ponto. O nome da obra. Interdisciplinaridade, 2 pontos. Porque esta obra, ela tem um título e ela tem um subtítulo.
Então, como é que ela chama? Interdisciplinaridade, dois pontos, um projeto em parceria. Eu quero que vocês se atentem, porque daqui para frente eu vou cobrar isso. Olha o detalhe. O título, ele vem em negrito. O subtítulo, não. Certo? Então, em uma obra, o título vem em negrito e o subtítulo, não. Se essa obra aqui não tivesse subtítulo, por exemplo, aqui tivesse escrito um projeto em parceria, seria só interdisciplinaridade em negrito. Aqui, esses 6 aqui é edição. Aí, depois do título, vem ponto. Aí, ó, tá vendo? Título e subtítulo, ponto. 6ª edição. Você não coloca escrito, é em numérico, ó, 6. Ed, não escreve a palavra edição total, completo. Você vai colocar 6, ponto, ed, ponto. Vocês vão perceber que tem muitas obras que não têm edição. Mas por que, Marildes, não tem edição? Porque uma obra que é a primeira edição não se coloca. Então, quando vocês não verem nada disso aqui, tá? Nada disso aqui de edição, é porque essa obra é primeira. E o número 1 a gente não cita. A gente só cita quando for 2ª edição, 3ª, 4ª, 5ª, para frente de edição, tá? Não adianta imaginar que isso aqui não tem uma sequência. A sequência é essa. 6ª edição, ponto. São Paulo. O que é o São Paulo? São Paulo é onde a obra foi publicada. Então, essa obra da Fazenda foi publicada no estado de São Paulo. Nunca vem a cidade, tá? Por exemplo, Rondonópolis. Não, aqui viria Mato Grosso. Então, a gente é só olhar onde a obra foi publicada. Escreve por extenso, né? São Paulo, ou pode ser Rio de Janeiro, ou pode ser Porto Alegre, então pode ser Brasília. Aqui seria o nome da cidade. 2 pontos. Depois do nome da cidade onde foi publicada a obra, não é ponto, é 2 pontos. 2 pontos. Se você colocar aqui, depois da cidade, uma vírgula ou um ponto, é considerado errado. Está fora das normas da BNT. A regra diz que depois da cidade é 2 pontos. Loyola. O que é Loyola? É a editora em que fez o livro. Então, ó, Loyola. Não coloca editora Loyola. Basta colocar Loyola, que todo mundo já vai saber que essa aqui é editora. Pode ser a editora Abril, editora editora Nayara, pode ser a editora, o nome da editora, tá? Depois da editora vem vírgula, tá vendo? Não é ponto e não é 2 pontos. Depois da editora é vírgula. Depois daqui, o ano. Qual foi o ano? 2007. O que é esse ano? É o ano da publicação da obra. Então, esse livro da Ivani Catarina Arantes Fazenda, chamado Interdisciplinaridade, um projeto em parceria, é a 6ª edição em São Paulo, da editora Loyola, do ano de 2007. Aqui. Depois de 2007, ponto. Por que aqui eu coloquei a página para vocês? Porque assim, ó, como vocês irão fazer uma fundamentação teórica, eu preciso saber de onde você está tirando a sua citação, qual página. Então, a última coisa que vem é o número de página. Aí eu olhei lá a obra da Fazenda e a página que eu estou utilizando para o meu trabalho é a página 119. Até porque isso lá na sua fundamentação
você vai ter que colocar o número da página. Mas isso eu vou ensinar lá depois, tá? Então, aqui, ó, 2007.119p. Não vem o número de P primeiro. O P significa página. E não tem PG aqui, não, tá? Não, é errado colocar PG. PG é pagamento. Aqui nós estamos falando de página, então é somente um P. 119p. Terminou? Ponto. Isso aqui é a forma em que se tem de fazer uma referência quando se tem um único autor. Eu vou lá para a nossa, que a Viviane está aguardando para entrar. Alguma dúvida, gente, aí nessa explicação acerca de referência de um único autor? Eu tenho, professora. Tá tudo ok? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, Viviane. Eu queria saber o que a gente vai colocar em editora. Por exemplo, no caso do livro que você vai Não. pesquisar, é isso? Isso. Tá. Cada livro, Nayara, tem o seu autor. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Espera aí. Ó. Esse livro que eu estou na mão, a editora se chama De Plácido. Então, eu vou interromper aqui o nosso material e vou mostrar para vocês. Ó. Olhem aqui. Todas as vezes que você for olhar para a sua... Vocês estão vendo este livro? Ok. Aqui está o livro, certo? Onde você vai encontrar todas essas informações, Nariane, de referência bibliográfica? Você abre o livro, passa essa primeira página, né? Aqui. Tá vendo, ó? Onde está escrito assim, ó, ficha catalográfica. Tá vendo? Ficha catalográfica, bem aqui, ó. Aqui, todas essas informações você vai encontrar. Então, aqui você vai encontrar o nome do autor, você vai encontrar o nome da obra, você vai encontrar a cidade, o ano, a editora, tudo está aqui. Se chama ficha catalográfica. É só você olhar nesta ficha aqui que não tem erro. E se eu pegar um livro que não tem ficha catalográfica? Significa que esse livro, ele não é dos olhos da ciência. Então, tem que tomar cuidado com livros que não tem ficha catalográfica, tá? Porque tudo precisa ser catalogado. Quem faz catalogação de obras são bibliotecários. Então, todos os livros que existem em biblioteca, livros que são de fontes confiáveis, eles têm que ter essa ficha catalográfica. Ok? Tá bem aqui, ó. Essa minha obra aqui, a editora dele é a editora De Plácido. Certo? Mariana, fez a dúvida? É porque assim, professora, é o livro que a gente fez, né? É o referencial que a gente fez, não é? Esse que eu estou dando é só um exemplo. Ah, sim. Tá? Eu só estou dando um exemplo para você. Mas no livro que você está trabalhando, lá vai estar o nome da sua editora. Professora. Né? 1001 editora. Por exemplo, esse outro livro que eu estou em mãos aqui, Sociologia Aplicada. A editora dele é a editora Atlas, né? Olha, já é diferente. Então, cada obra tem sua editora diferente. Aqui, editora Atlas. É só olhar. Professora. Sim. Então, até onde eu entendi, nós precisamos ter um livro para a gente basear a ideia. Isso. Olha só, Mariane. Vocês irão fazer uma fundamentação teórica. A fundamentação teórica, ela é o método que depois eu vou ensinar, chamado de revisão literária. O que isso significa? Tudo que vocês vão escrever no texto de vocês todos escolheram um tema. Então, vocês vão fundamentar esse tema. Esse tema fundamentado vai ser em quem? Em autores que escreveram sobre o assunto que vocês
se propuseram a fazer. Então, a primeira coisa agora, o que vocês irão fazer? Vocês vão fazer um levantamento de livros. Num trabalho, a gente usa obras primárias. O que são obras primárias? São livros. Primária vem de primeiro. Obras primárias, obras secundárias. As obras primárias são livros. As obras secundárias são artigos científicos, são jornais, são revistas. Tudo aquilo que não for livro são obras secundárias. Então, os livros são obras primárias. Neste momento, eu estou ensinando a vocês como montar uma referência de obras primárias, ok? Então, a gente viu de um autor. Agora, nós vamos para mais autores, ou seja, quando uma obra tem mais de um autor. Nariane, dúvida, Sanada? Professora, tem uma pergunta. Agora sim, professora. Adassa, fala, Nariane, é que vocês falaram as duas de uma vez. Fala. Pode falar, estou te ouvindo. Eu ou a Nariane? Adassa, fala. Ah, tá. Até o ponto que a gente fez, já tem que fazer referência bibliográfica das coisas que a gente já pesquisou? Ou essa primeira parte que a gente mandou não precisa ter as referências disso que a gente fez? Não, essa primeira parte que vocês me mandaram não precisava ter. É daqui para frente agora. Ah, tá, entendi. Obrigada, era só isso mesmo. Se vocês fizeram, não. Tá? É só daqui para frente. Eu estou ensinando agora, porque vocês irão fazer já, começar a ver os livros e precisa já fazer as suas anotações. A referência vai ser colocada da agora para frente, né, professora? Da agora para frente. Vocês vão começar a fazer leituras. Então, aí vocês vão usar essas referências daqui para frente. Certo? Certo, obrigada. O que já fez não tinha. É por isso que não tinha explicado ainda. Agora, daqui para frente, eu vou dizer para vocês, olha, começam a fazer a consulta das obras. Aí vocês já têm que montar o referencial de vocês. Tá bem? Vou voltar lá para nosso material. Então, vamos aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer uma referência quando tem livro com 2 ou 3 autores. Olha só, livro com 2 ou 3 autores. São separados por ponto e vírgula. Esse material de normas técnicas que eu disponibilizei para vocês, gente, é tudo de bom, porque assim, ele está bem explicadinho. Tudo que vocês verem em vermelho é porque eu estou chamando a atenção de vocês, ó. Então, olha aqui. Esse livro aqui, essa obra primária, ela tem 3 autores. Emília Amaral, Antônio Severino e Mauro Ferreira do Patrocínio. Tem 3 autores. Como é que eu monto a minha referência? Eu coloco, primeiro, Emília Amaral. Então, o último nome da Emília, ele vem aqui de início. Amaral, letra maiúscula, vírgula, Emília. Pronto, eu já tenho um autor aqui. Ponto e vírgula. Se vocês colocarem uma vírgula para separar um autor do outro, está totalmente errado. A professora de vocês irá corrigir. Eu sou a professora de metodologia. Eu vou corrigir e vai estar errado se você colocar uma vírgula separando o nome do outro, de um autor do outro. O que separa um autor do outro é um ponto e vírgula. Então, ó, Amaral, vírgula, Emília. Nós temos um só, que é a Emília Amaral. Coloquei o ponto e vírgula. Agora, eu vou colocar o Antônio Severino. Severino em letra maiúscula, né? Tá aqui o Severino, vírgula, Antônio. Separei, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o terceiro autor da obra, Mauro Ferreira do Patrocínio. Então, o Patrocínio vem aqui em maiúsculo,
vírgula, Mauro Ferreira do Patrocínio. Assim é que se coloca numa referência quando você tem uma obra que tem mais de 2 ou 3 autores. Aqui, vendo? Emília Amaral, Antônio Severino, Mauro Ferreira do Patrocínio. Todas as vezes que você estiver fazendo a sua referência e tiver dificuldades, é só ir nesse material aqui, é só consultar esse material. Ele é completinho para você. Bom, eu já coloquei o nome dos 3 autores da obra, agora eu vou colocar o nome da obra. Ó, Novo Manual de Redação. Só que esse livro, ele tem título e subtítulo, ó, tá vendo? Ó. Então, se ele tem título e subtítulo, o título da obra, ele é em negrito, 2 pontos, e o subtítulo não é em negrito. Gente, isso aqui, vocês vão Professora, perceber. Pode falar. no caso, esses 3 autores são do mesmo livro? Do mesmo livro. Você vai encontrar livros que tem 3 autores, que tem 5 autores, que tem 10 autores. Para tudo isso tem normas diferenciadas. Essa regra aqui é só para livro que tem de 2 ou 3 autores. Essa regra aqui que eu estou ensinando. Você vai ver aqui com mais de 3 aqui embaixo. Essa que acabei de ensinar é uma obra que contém 3 autores. Isso, mas aí, no caso, essa situação é para quando está no mesmo livro. Do mesmo livro. Você vai abrir o livro e aí você vai ver lá que tem... Nossa, esse livro aqui tem 3 autores. Entendi. Aí a senhora vai explicar quando, no caso, for de livros diferentes? Como assim, livros diferentes? Autores? Porque Isso. você vai buscar vários livros. E se você pegar um livro que tem 3 autores, como é que você vai fazer? É dessa maneira. Se você pegar um livro que só tem um autor, é desta maneira. Sim, Agora, professora, aqui, mas minha dúvida é livro referente com mais de 3 autores já é diferente. Sim, mas a minha dúvida é referente por exemplo, esses 3 autores são desse livro. Mas aí, no caso, quando eu escolhi, vamos supor, 2 livros para trabalhar. Aí, no caso, eu vou colocar tudo junto, mesmo sendo de outro livro? Não. Para cada livro, o seu autor. Esses autores aqui é de um único livro. Ó, esses autores, esses 3 autores, é de um único livro. Aí, se você tem 2 livros na mão, os 2 livros que você tem na mão não são os mesmos autores. Um é um, outro é outro autor. Eu não sei se eu estou conseguindo, eu não sei se eu estou conseguindo entender o que você está me perguntando. Professora, isso que ela está falando, né? No caso, seria de outra editora, certo? Aí, no caso, colocaria embaixo, é isso? A outra referência do outro livro? Do outro livro. Ah, ó. Foi isso que eu acho que ela quis dizer, não é isso? É. Tá, então, eu vou pegar para você, só me dá um segundinho que eu vou pegar um material aqui que eu tenho que vai mostrar aqui. Só um minutinho. Só um pouquinho. Ah, não tem ainda. Não tem. Então, vamos aqui. Vamos aqui para o nosso material. Tá. Olha só. Eu estou fazendo meu trabalho, tá? Eu fui agora na biblioteca,
eu separei vários livros que tratam de gravidez na adolescência. Vamos colocar um exemplo para ficar melhor entendido. Eu fui lá na biblioteca, eu peguei vários livros que tratam do mesmo assunto, de gravidez na adolescência. Só que eu peguei um livro que ele tem 3 autores. Como é que eu faço a referência dele? Dessa maneira. Dessa maneira. Ah, mas eu peguei outro livro que trata de gravidez na adolescência que só tem um autor. É dessa maneira que faz. Então, livros diferentes, autores diferentes. Às vezes, você até pode pegar o mesmo livros com títulos diferentes e com os mesmos autores. O que eu estou tentando ensinar para vocês é como é que se monta uma referência bibliográfica quando a obra que você, o livro que você pegou, ele tem mais de um autor. Quando ele é um autor, quando ele é 3 autores. Olha, aqui nós colocamos todos os nomes. Novo Manual de Redação, Gramática, Literatura e Interpretação do Texto. É o nome, é o título da obra e o subtítulo. Ponto. São Paulo, olha aí de novo. Poderia ser Goiânia, poderia ser Brasília, poderia ser Rio de Janeiro, poderia ser Porto Alegre. É onde a obra foi publicada. 2 pontos. Olha aqui a editora. Essa editora aqui se chama Círculo do Livro. Tá vendo? Porque a editora daqui de cima se chama Loyola. Essa já se chama Círculo do Livro. Vírgula, ano da publicação, 1995, ponto. Qual é a página deste livro que eu estou consultando? A página 432. É assim que a gente monta uma referência de uma obra que possui de 2 ou 3 autores. De um autor é desta maneira. Quando o livro tem mais de 2 ou 3, é desta maneira. Tem dúvidas até aí? Então, vamos para a obra com mais de 3 autores. Olha, aqui é até 3. Aqui é mais de 3. Então, vem aqui, ó. Eu vou pegar um livro, preste muita atenção, que eu percebi que vocês têm bastante dificuldades, e aí que começam as complicações. Aqui, ó. Eu peguei um livro, e lá na capa está escrito João Antônio Severino Gonçalves, Maria Tereza da Silva e Marildes Ferreira. Viu? 4 autores. 4 autores. Não é 3, é 4. É mais de 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pode daí para frente. De 4 para frente. Ah, tem 20 autores esse livro. Porque assim, ó, um livro, existe alguém que coordena e depois dentro dele vai ter vários artigos. Por isso que são vários autores. E como é que eu faço uma referência bibliográfica quando eu tenho uma obra, um livro na mão, que tem mais de 3 autores, de 4 para frente? Eu olho o primeiro nome. Não é qualquer um autor. Ah, eu gostei mais de Marildes Ferreira, eu vou colocar Marildes Ferreira. Não. Só se a Marildes Ferreira tiver for o primeiro nome da lista. A regra da BNT é muito clara. Não é o segundo nome, não é o terceiro e nem é o último nome. É o autor que tiver primeiro, no topo da lista. Ou, se o livro tiver escrito assim, organizador da obra, aí é o nome do organizador. Se não tiver nome de organizador e tiver lá vários autores, você vai escolher o primeiro nome.
Se você colocar o segundo, vai estar errado. Se colocar o último, vai estar errado. É o primeiro. Então, o primeiro nome lá está escrito André Urani. Então, eu vou colocar Urani, que é o último nome dele, vírgula, André. Et al. Tá vendo? É diferente de quando tem 2 ou 3 autores. Porque 2 ou 3 autores, eu coloco todos os nomes. Quando é de 3 autores para frente, o quarto, quinto, sexto, sétimo, não é mais assim. Eu só vou colocar o nome do primeiro, André Urani, et al. Para quem entende de normas da BNT, ao olhar essa referência que está escrito et al, já vai saber que este livro tem mais de 3 autores. Então, ó, André Urani, depois de André não tem nem ponto, nem vírgula, nem nada, já vai direto. Et al. Urani, vírgula, André, et al. Ponto. Nome do livro. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. Vocês viram? Aqui não tem subtítulo, aqui é somente um título. Todo título da obra em livros deve estar em negrito. Pronto. Ponto, Brasília. Brasília é onde a obra foi publicada. 2 pontos. IPEA. IPEA é a editora. Como ela é né, tá abreviado, então ela vai ficar, é uma sigla, ela tem que ficar em maiúsculo. Vírgula. Ano da obra, 1994, ponto. A página que eu estou consultando é a página 49. Gente, dúvidas? Porque agora a gente vai para outras Professora, coisas. Pode perguntar. só nessa questão da página, é porque eu havia aprendido que a questão da página no final indicaria o total de páginas em um livro, e não necessariamente a página que pegou a citação. Não. Não sei se Num trabalho científico como o que nós vamos fazer, você precisa, se você usar, por exemplo, ó, agora vem essa explicação. Por exemplo, se na obra que você está consultando, tá? Você lembra que você vai fazer uma fundamentação teórica e que você vai citar o autor, citar, lá no corpo do seu texto. Eu vou voltar aqui só para te mostrar isso que eu estou querendo te explicar, para sanar a sua pergunta. Olha aqui, ó. Olha aqui. Você está construindo sua fundamentação teórica. Aí você vai fazer uma citação direta curta. Isso aqui é uma citação direta curta. Uma citação direta longa. Desculpa. O que isso significa? Você vai copiar aquele trecho e colocar dessa maneira. Não vou explicar como fazer agora, porque eu vou explicar isso depois. Olha como você citou o autor, ó. Para que se tenha, isso aqui, você dizendo, para que se tenham resultados fidedignos na coleta de dados, Santos é um autor. 1998 é o ano da obra, vírgula, página 54, declara que, aí eu copio igual. Por quê? Porque na hora que eu for corrigir o seu trabalho, ou qualquer professor, ou qualquer outra pessoa quiser saber exatamente isso aqui, ele vai abrir o livro do Santos, do ano de 1998, na página 54, e vai ver exatamente isso aqui. Quando é que a gente utiliza a página? É quando nós estamos trabalhando com citações. É o que vocês irão fazer. Vocês irão fazer o trabalho de vocês de fundamentação teórica do trabalho, serão, no mínimo, 4 páginas de fundamentação acerca do seu tema. E tudo vai ter que estar assim, ó. Citação direta longa, que é essa daqui,
Citação direta curta, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui é uma citação direta curta. De acordo com Freitas, que é um autor, 2002, página 75, abre aspas. Isso aqui é copiar e colar igual. Os indivíduos representam a realidade a partir das condições em que vivem. Se eu quiser conferir se você, de fato, tirou isso aqui dessa obra, é só eu pegar o livro do Freitas, do ano de 2002, e olhar lá na página 75. Eu posso citar o Freitas 50 vezes no meu trabalho, mas cada citação precisa dizer o número de página. É diferente quando você, por exemplo, assim, o livro eu citei da página 75 a 80. Aí agora vem para eu responder a pergunta que você me fez. Se eu citar o Freitas, o livro do Freitas, 10 vezes no meu trabalho, eu tenho que citar o Freitas, eu tenho que colocar o Freitas 10 vezes na minha referência? Não. Não. Aí eu vou colocar Freitas lá na minha referência, página 75, tracinho 90, tracinho 140, todas as páginas utilizadas. Certo? Eu sei, gente, é difícil, mas é preciso. Vocês só irão aprender isso aqui a hora que vocês estiverem fazendo. Então, assim, eu preciso que, ao terminar essa aula, vocês vão fazer um levantamento das suas referências bibliográficas. Eu vou querer ver todas as suas referências, já dentro desse modelo aqui. Pode falar. E o livro precisa ser físico ou pode ser em PDF ou alguma coisa assim? Pode ser em PDF, com tranquilidade. Você pode entrar na biblioteca virtual, baixar o livro, olhar a ficha catalográfica e tirar essas informações. Não tem problema nenhum, tá? Agora, fique claro, isso aqui é para livro, ok? Livro, obra primária. Não importa se esse livro é físico ou se ele está lá em PDF. Livro, porque para artigo científico é outra maneira, que é o que nós vamos ver agora. Certo, gente? Tem alguém entrando, né? Ellen, Nathalie. Então, voltamos. Bem? Então, vamos. Agora, vamos ver. Para quem está entrando agora, nós estamos explicando como fazer referências bibliográficas. Olha só. Para artigos publicados em revistas, o nome dos autores segue a mesma estrutura. Entretanto, o nome da revista é que fica em negrito, e não o da obra. Tá vendo? Lá nos livros, o nome da obra é em negrito, em artigos publicados em revistas. Vocês irão consultar muitas revistas. Por quê? A psicologia ela possui vários artigos publicados em revista. Como é que eu faço uma referência bibliográfica quando eu tenho um artigo publicado em uma revista? Aqui. Então, vamos aqui. O nome do autor deste artigo que está publicado na revista se chama Marcos Tarciso Macedo. Igualzinho, coloca lá, igualzinho se fosse o livro, ó. Tá vendo? Então, Marcos Tarciso Macedo. O Macedo em maiúsculo, vírgulas, Marcos Tarciso. O que muda é o que vem daqui para frente. Que vai diferenciar um artigo de uma revista para um livro é o que vem aqui. Eu coloco ponto.
Agora eu vou pegar o nome do artigo que está na revista. Inovação curricular do ensino superior. Pronto. Esse é o título do artigo que está lá na revista. Na hora de digitar, na hora de colocar na sua referência, isso aqui não pode estar em negrito, porque aqui em livro ele é em negrito. Mas agora nós não estamos mais consultando livros, nós estamos consultando artigos de revista. Na hora de montar a minha referência, eu coloco a inovação curricular no ensino superior, não é em negrito. Porém, o nome da revista, sim. Então, ó, Maceto, Marcos Tarcísio é o nome do autor. Inovação curricular no ensino superior é o nome do artigo. Qual revista? A revista E-Currículo. O nome da revista vem em negrito. Está aqui. Vírgula, São Paulo. São Paulo é o nome de onde foi publicada a revista. Pode ser em Mato Grosso, pode ser no Rio de Janeiro, pode ser Brasília, pode ser Goiânia, pode ser Porto Alegre. Vírgula. O V significa volume. Toda revista possui volume. Você tem que achar o número desse volume. Essa daqui é o volume 7. V.7. Vírgula. Qual é o número da revista? Toda revista possui um número. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Número 2. Aí, tá vendo, ó? O artigo, ele é da página 1 a 20. Todinho. Aí sim, agora, tá vendo a diferença? Agora há pouco você me perguntou isso. Eis a diferença de colocar página em uma referência, em um livro e um artigo de revista. No livro, você cita a página consultada. E aqui você vai dizer quantas páginas você observou, de 1 até 20. Significa que nesse artigo publicado em revista, esse artigo possui 20 páginas, de 1 a 20. É separado por tracinho, não é separado por vírgula. Vírgula Professora, agora. Oi. então quer dizer que, só para a senhora repetir de novo o que a senhora disse o último, esse de 1 a 20 é que foi consultada ou que é existente? Que é existente. Boa pergunta, sim. Que não é que a que foi consultada, é existente. Muito bem. Isso mesmo. Ok. Ok? Vírgula. Tá vendo que aqui é o mês? Porque as revistas, elas são publicadas mensalmente. Tem revistas que elas são mensalmente, então, assim, ó, essa daqui é agosto. Não escreve o mês por inteiro, extenso. Você abrevia, ó, agosto, não tem vírgula aqui, e o ano, 2011. Poderia ser setembro, né, 7, SET, que é a sigla de setembro, 2019. Poderia ser janeiro 2020. Aí, ponto. É desta maneira que faz uma referência bibliográfica de um artigo publicado em revistas que nós chamamos de obras secundárias. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, professora. A gente depois abrevia as 3 primeiras? Não entendi. A gente faz a abreviação das 3 primeiras letras do mês em todas? Por exemplo, setembro. Setembro só é SET, Outubro é só o OUT, é só as 3 primeiras. Tá. Sempre. É a regra. Mais alguém? Eu também. Professora, depois do estado, no exemplo aqui, São Paulo, no caso, tem a letrinha V e o número 7, vírgula, N e o número 2. Ficou confuso um pouco para mim. Qual que é a significância dele? O V é o volume da revista. Toda revista tem um volume. Uhum.
E o N é o número da revista. Número 1, número 2, número 10, número 50, número 126, é o número de revista. Por exemplo, essa revista agora, ela é nova. Gente, saiu uma revista de psicologia, aí novinha, é a segunda. Então, significa que é o número dela, é a segunda vez que ela é publicada. Teve a primeira, por exemplo, ela provavelmente, se ela é número 2, então, em julho, teve o número 1, e agora em agosto está a número 2. Entendeu? E o volume, isso vai estar escrito lá. Vai estar escrito lá na revista. A revista tem a ficha catalográfica igualzinho se tem no livro. Igual. Só procurar na revista que você vê lá todas essas informações. Por que vocês precisam aprender, gente? Porque a gente não pode errar. Isso aqui são normas da ABNT. Todas as vezes, o dia que vocês me entregarem o trabalho de vocês completinho, vocês vão ter que estar com isso lá. E eu vou olhar. Se tiver uma vírgula fora, então está errado. Se você um dia for fazer o seu pré-projeto de monografia, tem que estar correto, é dessa maneira. Professora, eu agora vou para o meu mestrado em psicologia, tenho que montar meu pré-projeto. As normas de referência bibliográfica vão estar lá, é igualzinho fazer aqui. Então, não vai mudar em lugar nenhum. Isso aqui é para sempre. De vez em quando, as normas da ABNT sofrem alterações. E todas essas alterações a gente precisa estar de olho. É igualzinho norma de segurança. A norma de segurança diz o quê? Que o capacete na cabeça do pedreiro deve ser desta maneira. Não é colocar o capacete e não abotoar. Se não abotoar, está errado. É a mesma coisa aqui. São normas. Normas. Tem que seguir. Aqui, em qualquer lugar. Se você estiver fazendo doutorado, se você for montar o seu projeto PhD, lá na França, na Itália, seja onde for, no Brasil, e vai citar as referências bibliográficas, as normas são essas, para citar os autores que você está consultando. Então, por isso que esse material para vocês é importantíssimo. Eu, de verdade, de coração, dou sempre um conselho. Imprima e pregue no seu caderno, deixa lá. Porque a hora que você estiver fazendo, fala, nossa, estou com dúvida, como colocar a referência de um artigo de revista? Não, está ali, ó. É só olhar, você não erra nunca. Isso aqui é cartilha. Ok? Tudo bem? Posso seguir? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para como fazer uma consulta em documentos jurídicos, tá? Documentos jurídicos. Documentos jurídicos significam leis, decretos e portarias. Tá? Mas eu tô na psicologia, eu vou ter necessidade de consultar leis, decretos e portarias? Não sei. Depende do seu tema. Depende do seu tema. Por exemplo, eu quero... tem muitos temas, como, por exemplo, a questão do espectro autista. Você quer trabalhar como é que tem sido aplicado, né? Quais os pontos positivos hoje de se ter a divulgação da criança autista? Porque as leis estão beneficiando tudo isso. Então, por que não se você citar essa lei? Eu trabalho com a questão da violência doméstica. Tá, se você trabalha com violência doméstica, automaticamente você vai ter que consultar a Lei Maria da Penha. Então, como é que a gente cita isso no nosso trabalho? Como é que a gente cita as leis? Como é que a gente cita os decretos? Como é que a gente cita a portaria? Certo? Então, está aqui a explicação. Professora. Oi.
O meu mesmo, que eu vou abordar um pouco sobre a psicologia jurídica, eu vou precisar disso também. Isso, perfeito, e muito. Porque existem leis que regulamentam a questão psicológica dentro das questões jurídicas. Você imagina, um detento, né, ele vai para receber benefícios, como, por exemplo, a sua condicional. Para ir para uma condicional, faz necessário passar por uma análise psicológica, dentro dos crimes hediondos, por exemplo. Quem faz o laudo, né, para o juiz de que aquele detento tem condições ou não de conviver em sociedade é o psicólogo. E ele vai basear isso em quê? Em leis. Então, como citar? Você vai ter que buscar essas informações. E como é que a gente cita? Tá vendo? Brasil não tem autor, porque é um documento institucional brasileiro. Brasil, tá vendo? Ó, não tem autor. Brasil, ponto. É uma lei? É um decreto? É uma portaria? Eu coloquei aqui, decreto-lei, número 2423. Toda lei tem um número. Todo decreto possui um número. Toda portaria possui um número. Então, eu já coloquei aqui. Por quê? Por que coloquei decreto-lei? Lá o jurídico, eles usa muito isso, porque todo decreto, ele parte da lei, né? Então, em cima da lei, se faz um decreto. Ou, a partir do decreto, constitui-se uma lei. Mas, geralmente, a lei é que se faz o decreto aqui, nesse caso. Então, ó, decreto-lei de número 2423, vírgula. Quando é que foi esse decreto? Olha, ele foi criado preste muita atenção no que eu estou falando. Ele foi criado dia 7 de abril de 1998. Ele pode ter sido dia 7 de abril de 2020. Ponto. O que diz esse decreto? Estabelece critérios para pagamento de gratificações e vantagens pecuniárias a titulares de cargos e empregos da administração federal direta e autárquica e da outras providências. Todo documento, toda lei, todo decreto, toda portaria publicada, sempre do lado direito da folha, vai estar essa descrição. Não é você que vai criar essa descrição. Essa descrição ela já vai aparecer lá. Quando você baixar uma lei, baixar um decreto, isso vai estar lá. Então, é do que se trata a lei. Ela trata disso aqui. Aí, ponto. Ponto. Em negrito. Diário Oficial. Preste atenção. Diário Oficial da. Esse aqui é da República Federativa do Brasil, mas pode ser Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Diário Oficial da Prefeitura de Rondonópolis, Diário Oficial da Prefeitura de Pedra Preta, Diário Oficial da Prefeitura de Jaciara. Onde? Foi publicado onde? A lei, decreto e portaria só tem validade depois de publicado em Diário Oficial. Então, você precisa dizer onde é isso aqui. Oi. Por que o DA está entre esses... acho que é parentes. Parentes não. Aqui no colchete? Isso. Não, eu coloquei isso aqui. Isso aqui que eu sublinhei aqui agora, a palavra da. Isso. Não, esse da aqui é só para mostrar para vocês assim, ó, que pode ser Diário Oficial da Prefeitura Federativa da República, Diário Oficial da Prefeitura de Rondonópolis, porque tem que estar, tá?
É só porque você não vai colocar Diário Oficial, Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Ah, tá. É. Se você não quiser utilizar a palavra dá, também não tem necessidade. Por isso que ela está em colchete aqui. Se você colocou direto assim, ó, Diário Oficial, Prefeitura Municipal de Rondonópolis também. É que você pode utilizar o dá. Entendi. Quando utilizar, não necessariamente precisa ter o colchete, né, professora? Se você for colocar a palavra dá e você coloca ela em colchete. Ah, tá. Tá? Uhum. Então, assim, ó, eu vou voltar aqui. Nós vimos um documento que ele é a nível de Brasil, né? Foi lá de Brasília que veio o documento, o documento. Agora, e se você pegasse uma portaria que foi só publicada em Rondonópolis? Aqui no lugar do Brasil, você colocaria a cidade Rondonópolis, tá? É uma portaria que regulamenta a profissão de psicólogo na escola de Jaciara. Porque isso aí, mesmo que o governo brasileiro regulamenta, mas cada prefeitura, cada cidade tem que ter o seu decreto e tem que estar publicado. Então, é um documento da cidade de vocês, aí vem o nome da cidade. Esse daqui eu coloquei Brasil porque eu coloquei como um documento a nível nacional. Se você usar aqui a palavra aqui, no lugar do Brasil, Rondonópolis, é que em letra maiúscula, então significa que vai vir aqui, Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Se você colocou aqui Brasil, no lugar do Brasil, o documento foi lá de Pedra Preta, vai colocar Pedra Preta em maiúsculo e vai colocar Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Preta. Ok? Tudo depende de onde foi publicado. As leis, geralmente, sempre vai ser Brasil. O que vai estar a nível de município, geralmente são as portarias. Certo? Porque ela vai regulamentar. Então, ó, foi publicado nesse Diário Oficial, vírgula, Brasília, vírgula, Distrito Federal. Não vai escrever Distrito Federal extenso, vai abreviar. Brasília, vírgula, Distrito Federal. Aqui, se fosse em Rondonópolis, colocaria Rondonópolis, vírgula, MT. Tá vendo? Distrito Federal, ponto e vírgula. Não é ponto e vírgula. É um ponto, depois a vírgula. Ó. 8 de abril. Marildes, mas aqui não está dizendo que o documento é do dia 7 de abril de 1998? Dia 7 de abril de 1998, o documento foi elaborado, mas ele só foi publicado no dia 8 de abril de 1998. Não se faz um documento, uma lei, um decreto, uma portaria, hoje se publica hoje. Não. Ela é feita hoje e ela só sai publicada no outro dia. Porque professora, isso tudo eu vou ter as informações onde eu estiver procurando, né? Isso, perfeito, isso. É só para tirar essa dúvida. Se vocês falarem, mas por que aqui está dia 7 de abril, aqui está 8? Porque, geralmente, as gráficas a gráfica de uma prefeitura, a gráfica do governo federal, todas as portarias, todas as leis e decretos são rodadas durante a noite para ser publicado no dia seguinte. Ela tem que ter validade. Ela só tem validade depois que ela é publicada em Diário Oficial. Enquanto não tem publicação no Diário Oficial, não tem validade. Então, é por isso. Tudo isso você tem que observar. Então, Marisa, mas eu achei aqui, por que tem esse 8 de abril? Porque o 8 de abril é a data da publicação no Diário. 1998, ponto. Onde está esse decreto? Está na seção 1, vírgula, tá? 1, aqui não é página, é a parte. Seção 1, parte 1, vírgula,
página 6009. Isso, assim é que a gente monta uma referência bibliográfica quando você trata de leis, você trata de decretos e você trata de portaria. Alguma dúvida, gente? Não. Professora, só repete esse finalzinho aqui do seção 1, Aqui, isso, seção 1, vírgula, parte, aqui PT, parte, ponto 1. É a parte em que está essa lei e decreto. Isso tudo vai estar lá. É só você olhar, tá? E esse P agora vem primeiro. Vem primeiro. Tá. Vem primeiro. Certo? Mais alguma dúvida aí? Querem perguntar alguma coisa? Posso seguir? Sim, é porque, que nem a senhora falou, a gente, na verdade, vai entender melhor fazendo, né? Isso mesmo. Ok. Então, vamos dar continuidade. Agora, vocês vão... Ah, eu encontrei, professora, monografias, encontrei dissertações e teses. Como é que eu faço a referência bibliográfica? Vocês vão encontrar muito, os trabalhos de vocês vão encontrar muita referência em monografia, em dissertações de mestrado e teses de doutorado. Ó, Marcelo Niel é o nome do autor. Nome do autor, Marcelo Niel. Igualzinho dos outros, a gente cita o nome do autor. Ponto. Olha e preste atenção o tanto que confunde um pouquinho a cabeça da gente. Lá na obra primária, lá nos livros, o título e o subtítulo é diferente daqui. Lá na obra, o título é em negrito e o subtítulo não é. Num trabalho de monografia, de dissertação e tese consultada, o título e o subtítulo todo é em negrito. Olha aí. Anestesiologistas e uso de drogas, 2 pontos. Um estudo qualitativo. Pronto. É esses detalhes que a gente erra na hora de ir lá para digitar. Aí, se você não colocar tudo em negrito, aí as normas da BNT consideram isso aqui errado. Ponto. O ano 2006. Ponto. Aqui não é página. Aqui você vai colocar quantas folhas tem a monografia, quantas folhas tem a dissertação, quantas folhas tem a tese. 149 F. Ponto. Para a norma da BNT, significa que essa dissertação tem 149 folhas. Não é página, é folha. Ponto. Ela é uma dissertação? Se for uma dissertação, ela é de mestrado. Ela é uma monografia? Então, é graduação. Ela é uma tese? Então, ela é doutorado. Então, nesse caso aqui, nós estamos mostrando de uma dissertação de mestrado. Então, lembrando, monografia é para graduação e especialização, dissertação é para mestrado e tese é para doutorado, certo? Então, essa daqui é uma dissertação. Entre parênteses, você tem que colocar: é mestrado em psicologia? É mestrado em direito? É mestrado em educação? É mestrado em ciências? Tem que colocar. Se fosse graduação, monografia, graduação em psicologia. Se fosse uma tese, seria tese, doutorado em psicologia. Fechou o parênteses, tracinho. Onde? Onde foi? Escola
Paulista de Medicina, vírgula, Universidade Federal de São Paulo. É porque isso aqui é o nome da escola dentro da universidade. Façamos de conta que o de vocês. Exemplo, monografia, graduação em psicologia, tracinho, Unic Rondonópolis. Era só isso que vocês... Curso de psicologia, vírgula, Universidade, né, de Rondonópolis, ou seja, o nome da faculdade que vocês cursam. Vírgula. Onde? Em São Paulo. Vírgula, porque essa universidade ela é em São Paulo. 2006. Bom. Mas eu coloquei uma observação aqui para vocês. Na primeira vez que aparece o ano, refere-se ao ano da defesa. E na segunda, o ano da entrega. Quando a gente faz uma dissertação ou uma tese, às vezes não é o mesmo ano que você entregou, é o mesmo ano que você defendeu. Então, ó, na primeira vez que aparece o ano, nesse caso aqui, nesse 2006 aqui, é o ano que a pessoa defendeu, apresentou, foi para a banca. E o ano seguinte, essa aqui foi no mesmo ano. Ele pode ser o ano da entrega. Entrega é quando a gente manda para publicação. Então, vocês podem encontrar assim, ó, o 2006 e aqui, por último, 2007. Ai, Marildes, por quê? É porque ela defendeu em 2006, mas só foi para ser publicada e entregou em 2007. Essa daqui não, foi no mesmo ano. No mesmo ano que ela defendeu, foi o mesmo ano que ela entregou. Alguma dúvida aqui? Ok. E aí, tudo bem? Por enquanto, acredito que sim, professora. Olha, Professora, tudo isso aí está dentro das referências, né? Dentro de referências bibliográficas. Uhum. Professora, Sim. hoje a senhora vai ensinar para a gente sobre as referências, e aí vai dar um tempo depois para a gente ir atrás pesquisar, ou a senhora vai explicar sobre a referência e sobre mais alguma coisa? Ó, o que nós vamos fazer? Essa explicação de hoje, o que vocês irão fazer? Vocês já vão procurar livros, ou vão baixar os livros aí nos meios eletrônicos. Já vão buscar artigos científicos aí. Agora nós vamos entrar nos artigos científicos da internet, como fazer, tá? Como montar. Eu já preciso que vocês comecem a fazer isso. Façam, escrevam no caderno de vocês. Eu peguei já um livro que trata de gravidez na adolescência. Eu já vou anotar aqui no meu caderno. O nome do autor, o nome da obra, tudo direitinho conforme está aqui. Já monta igual eu ensinei. Por quê? Porque quando for sexta-feira que vem, é feriado. Feriado? 1º de maio. Vai cair na sexta? Eu creio. Deixa eu olhar aqui o calendário. Tô Gente, perdida na cuidado em questão de feriado, que eu não sei nem o que isso quer dizer, feriado. Eu também. Mas 1º de maio, é na sexta-feira que vem. Feriado. Aí a gente faz, a gente deixa no caderno. Isso. E aí, se tudo caminhar, né, bem, eu espero que tudo esteja caminhando bem. Não sei se vai... Não sei, gente, eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que vai ser, estou dizendo que as expectativas pode sofrer mudanças. Se nós voltarmos dia 4, é numa segunda-feira. Então, a nossa próxima aula já seria presencial. Aí eu já ensinaria a fazer citações dentro do texto. Então, no caso, a senhora só quer que a gente pegue o livro e tenha, tipo, livros, pelo menos, que a gente já está mais ou menos... Isso. E já começa a separar as páginas. Porque aí, a hora que eu começar a ensinar a citação direta,
citação direta, curta e longa, citação indireta, aí não dá mais para ficar procurando livro mais não, já tem que estar tudo nas mãos. Até as páginas que trata do assunto tem que estar tudo separadinha, que é para eu ensinar como fazer e vocês começarem a escrever. Tá. Certo? Então tá. Então aqui já é para vocês, quando terminarem aqui, vocês já irem em busca do que precisa fazer. Agora vamos aqui, ó. Trabalhos extraídos no meio eletrônico. Ah, eu estou consultando uma página da internet. Certo? É uma página da internet. Como é? Oi? Antes que eu me esqueça dessa pergunta, que eu já tinha esquecido, lembrei de novo. No trabalho, por exemplo, pode ter só um dessas referências, ou pode ter, por exemplo, pegar os igual primários, secundários, que a senhora explicou. Pode ter, tipo assim, tem que ter em preferencial o seu livro, que no caso é os primários. Sim. Tem que ter o livro. Tem que ter. É de suma importância que num trabalho científico tenha pelo menos uma obra. Uma obra, quando eu falo, uma obra primária. Aí, no caso, se quiser colocar só uma obra primária, eu posso, sem, por exemplo, querer pegar da internet, tipo, páginas da internet ou alguma coisa do tipo. Tá. Aí a sua pergunta requer duas respostas, e eu vou dar. Eu estou dizendo o seguinte. A gente nunca faz um trabalho com um autor só, um livro só. Mas eu só tenho um livro que trata do assunto, o restante tudo é artigo científico da internet. Ok. Aí você vai ter vários autores. Porque como que você vai fazer uma fundamentação teórica quando você só tem um livro? Você não tem mais ninguém para confrontar. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, eu só estou tentando entender como eu vou colocar tudo isso. Pro meu trabalho, eu encontrei um livro e encontrei revistas e artigos na internet. Pronto. Ok. São autores diferentes. Então eu posso pegar um livro e o resto artigos e revistas e diferentes estudos? Sim, claro que sim. Pode. É só porque, assim, como a gente vai precisar fazer a leitura para separar as páginas, eu acredito que o tempo que nós temos é curto, né? Uhum. Nesse momento, assim, busque, não fique só com um autor, com uma obra só, com um artigo só. Busque pelo menos 2, 3, para vocês terem conceitos na visão de outros autores. Tá? Ok. Então tá. Caldas, Juarez. Eu entrei na internet, achei lá trabalhos da internet, Juarez Caldas. Qual é o título? O fim da economia, em negrito. 2 pontos. O começo de tudo. Subtítulo, não está em negrito. Tá vendo como já muda daqui, da dissertação? Ponto. Disponível em 2 pontos. http://www. Olha o site que eu consultei. Ponto. Eu acessei que dia esse site que eu recolhi esse material? Eu acessei em 23 de abril de 2010. Se eu, Marildes, se o doutor lá do tal, se a professora Elaine, qualquer um quiser olhar lá no site para ver, olha só, as meninas usaram o Juarez Caldas com o fim da economia, o começo de tudo. Olha o site. Ela vai lá e digita esse site. Esse texto tem que estar lá. E os acessos também. E se não tiver um acesso nesse dia 23 de abril de 2010? Significa que você não consultou. Você só inventou. Ou copiou de alguém. Ok? Isso aqui é muito sério. Isso aqui precisa estar dessa maneira. Páginas da internet. E os artigos, que vocês vão usar muito. Marildes, eu encontrei vários artigos
na internet. Beleza, muito bem. Você encontrou 1, 2, 3, 4 de autores diferentes. Olha como que cita ele. Ele se chama Rodrigo Baggio. Tá aí, Baggio, vírgula, Rodrigo. Olha a diferença daqui para cá. A sociedade da informação e a infoexclusão. O título do artigo não é em negrito, mas o nome da revista onde está o artigo na internet, sim. Ó. O nome do artigo não é em negrito, mas o nome do artigo que está dentro da revista na internet está em negrito. Vírgula, Brasília, volume 29, igualzinho lá no outro. Volume 29, número 2. A revista é de maio a agosto de 2000. Está disponível em qual site? Neste site aqui. Tem que citar. Você acessou que dia? Dia 26 de julho de 2010. É assim que a gente monta uma referência bibliográfica para a nossa fundamentação teórica. Dúvidas? E aí? Querem perguntar? Tudo bem? Só uma dúvida. Sim. Eu já vi referências que colocam horas. Quando que é necessário? Ou não é necessário colocar horas? Até as horas. Coloca hora, mas não tem essa necessidade, não. Ah, tá. Tá bom. As normas da BNT não faz essa exigência. Ela não diz que não deve colocar, mas ela também não te obriga a colocar. Eu digo que não há necessidade de colocar. Tem gente que coloca, né? A hora da consulta. Tudo isso depende do lugar que você está. Por exemplo, nós na Unic, nós não vamos exigir que você coloque a hora, mas de repente você está lá em outro lugar e fala, olha, os acessos nos artigos da internet tem que constar a hora. Aí você vai colocar. Tá vendo? É algo flexível dentro da própria norma. O que mais? Dúvidas aí? O que vocês acham? Bom,